pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso 8º episódio do podcast Conversa sobre Direito. E hoje, nesse 8º episódio, eu tenho a honra de receber uma amiga, a advogada, doutora Karina Lacerda. Advogada que construiu sua trajetória com muito empenho, enfrentou vários desafios e conquistou vitória e inspiram várias pessoas. Nessa conversa, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, seu aprendizado e como que ela vem se destacando na advocacia. E eu tenho certeza que vai ser uma troca valiosa e muito motivadora. Então, se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube, se inscreva no canal @Conversa sobre Direito e ativem os sininhos. E se preparem que vamos iniciar. Doutora, seja muito bem-vinda. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. E para começar, conte para quem está nos assistindo, quem é Karina? Muito boa tarde. É uma grande satisfação poder estar aqui, doutora Carla Peixoto, no seu podcast. E eu espero também trazer bons enriquecimentos para quem esteja nos ouvindo. Bom, Karina é uma pessoa autêntica, sincera, e tenho bons amigos que me ajudam nessa minha trajetória, porque nada se faz sem esforço e sem companheirismo também. E sem boas amizades, justamente. Né? Você conta pra gente um pouquinho da sua história sobre faculdade, qual ano que você formou, com quantos anos, se você puder falar que você entrou na faculdade, pra poder a gente iniciar nosso bate-papo. Bom, tudo iniciou, foi no ano mais ou menos de 2014, 2015, né, com a ajuda, primeiramente do meu irmão, né, que me ajudou nesse caminho dessa trajetória, que a gente não tinha recursos financeiros pra poder fazer uma faculdade. Então, seu irmão foi que te ajudou? Sim, o meu irmão, meu pai e principalmente também o marido, né, que sem o apoio do marido e filho, a gente não tem como custear toda essa dificuldade que é. Porque é muito difícil, né, faculdade. Sim, e também, assim, questão da idade também, ela também tem um grande peso nessa trajetória, né, filhos também. E você já entrou, seus filhos já estavam já adultos? Sim, o Richard, ele era de menor ainda, né, porque eu tenho uma filha de 27 e o filho hoje tá com 21 anos. E quando você entrou na faculdade, qual que era a idade, você se recorda, mais ou menos? A filha já era maior, né, já tinha, acho que 19 para 20 anos, certo. E o Richard tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos. Então, se você teve alguns desafios para poder entrar na faculdade mais madura, né, já com filhos, né, com seu esposo, você teve, qual que foi o seu maior desafio? Bom, o maior desafio mesmo foi entrar na faculdade com uma determinada idade, sendo que a maioria dos coleguinhas eram sempre mais jovens, né? Novinhos. Eu estudei também no período matutino, que era pra conciliar junto com a aula do meu filho menor, do Richard, né? Então tinha que conciliar também. Então você ia pra faculdade e ele pra escola. Isso. Pra ficar tudo bem organizado pra você, né? Sim. E o que mudou, né? A forma de você enxergar em relação ao trabalho, né? Você enxergar a sua vida e o trabalho, você entrando no mundo jurídico. Por exemplo, agora eu de dona de casa, agora eu vou ser estudante de direito, depois eu quero me tornar advogado, concurso público. Como que foi que você teve essa decisão? Você falou, não, pronto, eu quero estudar. Bom, sempre quis fazer a questão do direito. Então você sempre quis, era um sonho. Era um sonho, só que era pra mim no momento impossível. E com essas ajudas que eu tive, né, igual eu citei anteriormente, eu pude conquistar esses sonhos. E também com o apoio da família. Família é a base, É a base, é a base. base. Então seu irmão foi uma pessoa que te ajudou muito, junto com, né, meu com seu pai e seu esposo, né? E como que você conciliava a sua vida pessoal com seus filhos já adultos? Foi difícil ou foi fácil de ter essa conciliação? Não, até que essa conciliação foi fácil, porque eu tinha muito apoio também da minha filha Caroline, porque ela já era maior de idade, então ela me ajudava a questão dos estudos com o filho, né, o Richard, que era menor. Tarefas, essas coisas ela te ajudava. Isso, e questão de casa também, então foi tranquilo. Claro que as matérias pra mim era tudo novo, né, novidade, muito livro pra estudar, muita teoria, e é toda carga onde requer um estudo e um aprimoramento na vida, né? Sim, sim. E você, assim, quando você fez a faculdade, formou, você já passou na OAB de imediato ou você demorou um período pra passar, depois que você formou? Eu vou ser bem sincera com você, Carla, como sempre sou. Eu fiz a primeira prova no 9º período, não passei, não consegui, infelizmente, mas depois eu prestei de novo e consegui passar. Fiz o cursinho também, né, depois que eu tive a reprovação. Suporte, né? Sim. E apoios também de amigos também que já tinham feito a prova. E te dava algumas dicas que te ajudou. Sim. E aí como que foi? Você passou, você terminou a faculdade, você falou, quero advogado, já de cara ou você pensou em prestar concurso ou não? Não, eu sempre pensei mesmo em advogar. Então você sempre já era um sonho? Só que veio um probleminha. Eu formei em agosto de 2019. Pandemia. Meu Deus. Então foi essa tragédia aí, eu fiquei parada por um tempo e isso me deixou um pouquinho atrasada, vamos dizer assim. É porque assim, foi muito difícil pra todo mundo, né? Consegui estágio, consegui oportunidades, então praticamente tudo tava fechado, né? Em relação ao estágio na faculdade, você chegou a fazer algum estágio ou não? Em escritório de advocacia, não. Eu fiz um estágio na Polícia Rodoviária Federal. Eu consegui, foi um concurso que foi feito, trabalhei lá como estagiário durante quase um ano. Então você fez uma prova durante a faculdade e conseguiu trabalhar? Sim. E era remunerado? Sim, era um valor até bom, a mais do que os escritórios pagavam na época. Então acho que foi por isso mais que eu quis fazer esse. Que te ajudou bastante, sim, né? Com certeza. E lá você fez amizades, conheceu muitas pessoas? Sim, eu trabalhei em vários ambientes lá dentro. Primeiro eu trabalhei com 2 escrivãos de lá, um deles era o senhor Nazareno, me ajudou muito. Aprendi todo o sistema ali do estado e também trabalhei no depósito também e participava de algumas ocorrências que ele ia, nos levavam. Que coisa boa. Então você teve uma prática mesmo, sim, né? Com certeza, foi excelente. Mas aí, através dessa prática, você falou assim, não, eu vou querer advogar, não quero concurso público. Ou não influenciou? Influenciou que eu gostava de fazer o papel do escrivão, né? Então, mas aí eu pensava, falei assim, gente, até eu estudar, prestar um concurso, né, e tal. Passando, né, e vai passando, aí eu surgiu outras oportunidades, né? Então fui fazendo outras coisas. E aí você passou na OAB, pegou sua OAB e falou, e agora? O que eu vou advogar em qual área? Ou você já tinha uma área determinada? Já tinha uma área determinada, penal. Sempre meu sonho, sim. Sempre. Na faculdade, sempre? Tinha uma professora lá, o nome dela é Marina Lacerda. Ela, uma mulher incrível, maravilhosa, e ela nos inspirava muito com as suas histórias, com a sua vivência e também o método de ensinar. Então ela foi uma inspiração pra você? Sim. E aí você falou assim, não, eu vou fazer o penal, vou atuar no direito criminal, vou ser criminalista. Então você já tava com essa decisão. Sim. E como que foi, doutora? Você falou assim, não, eu vou ser advogada criminalista e agora? Eu vou montar um escritório, vou trabalhar como autônomo, vou trabalhar pra alguém. O que você fez quando você pegou sua OAB e falou, vou começar a trabalhar?
Na verdade, eu entrei em desespero. É porque é normal, né? A gente fica, meu Deus, agora, né? Agora é o mundo real, É o né? mundo real, saiu ali debaixo das asas da faculdade. Então, eu fui atrás das comissões, né? Que quando a gente pega Da a cadeira, UAB. isso, a gente foi atrás das comissões. E lá fui direcionando para determinadas visões dos colegas. E foi ao qual que eu corri atrás, né? Que eu não tinha experiência em escritório, como eu falei, né? E fui atrás dos advogados dativos, como é que funcionava. Porque já tinha, né, falado muito sobre isso. E eu Porque tem comecei lugares daí. que não tem defensoria pública, né? Isso, justamente. Então você fez o dativo. Tem como você explicar pra quem tá nos assistindo o que é o dativo? Tem sim. O advogado ativo é aquele que o Estado nomeia. Mas para isso você tem que fazer uma inscrição lá nos próprios sites da UAB, né? Você tem até o fórum para poder fazer um cadastro e tudo mais. E a partir daí eles vão te nomeando. Mas no meu caso, eu fui atrás do fórum, aqui de Goiânia mesmo. E lá eu conheci uma pessoa, uma doutora, que foi assim, a minha primeira porta aberta na vida, vamos dizer, que foi a doutora Solange, que ela é advogada lá em Goianira. Então ela me ajudou muito nesse início de carreira. E aí ela te deu esse apoio no seu início, Sim. né? E aí você foi, já conseguiu nomeações rápido ou demorou um pouquinho? Como que foi? Não, aí ela me levava para as audiências dela, eu fui assistindo, igual eu falei que eu não tinha experiência em escritório, né? Fui assistindo, vendo ela trabalhar, e ela foi me orientando. E a partir disso, eu já tive as minhas próprias nomeações. E eu fui atuando, né? Caminhando sozinha. Entendi. Então a nomeação foi muito importante pra você no Sim, início, com né? certeza. E aí como que foi você decidir, porque assim, a doutora Karine faz muitos júris, né? E como que foi sua decisão pra atuar em júri? Porque tem vários advogados que são criminalistas, mas não fazem júri. Assim, eu atuo só até a primeira parte, até a pronúncia, recurso, mas eu não atuo no júri. Como que foi? Você falou assim, não, agora eu quero fazer júri. Como que foi? Você conseguiu alguma nomeação? Se foi pro bono? Como que foi seu primeiro júri? Conta pra gente. Bom, primeiramente eu fiz uma pós-graduação, né, no Tribunal do Júri, e isso me abriu uma visão, um leque muito grande, né, de questão de percepção. E a partir daí, como eu já tinha esses cadastros dativo, meu primeiro júri foi dativo, na cidade de Aruanã. E eu peguei o carrinho e fui colocar em prática. Fui com a cara e coragem, junto com uma outra amiga minha, né, na época de faculdade, e nós fizemos juntos e foi absolvido. Mas o nomeado era você que era nomeado. Eu nomeada. Aí você convidou ela e teve a primeira absolvição. Sim, sim. Que coisa boa. Então sua primeira experiência já foi positiva, né? Graças a Deus. E aí como que foi? Você chegou lá no fórum, por exemplo, porque o primeiro a gente fica muito assustado, tudo muito novo, né? Você já foi assim mais segura do que você iria falar? Ou você ficou muito nervosa? Como que foi sua atuação, né, no plenário? Bom, através da pós-graduação, né, do Tribunal do Júri, a gente tem um curso também que faz a gente a questão da oratória e tudo mais. Entendi. E como eu citei, eu participava das comissões, eram 2 réus. Então lá nesse outro tinha um advogado que eu conhecia ele, que era o Dr. Cleiton. E lá eu já me senti em casa, me senti em Você já paz. viu o advogado e falou, meu Deus, já tenho um colega. Sim, eu já conheço ele, aí eu fui pegando, vendo como que ele tava Porque fazendo. já tinha experiência. Sim, bastante. Então, ali, a partir daquele momento, fomos trabalhando, né? Ele trabalhou a tese dele, eu trabalhei a minha, que eu já tinha Mas te deixou estudado. te deu Sim, uma me deu tranquilidade. uma certa confiança a mais, né? Entendi. Em relação ao magistrado, né, no dia do júri, o promotor, todos te receberam bem? Como que foi? Sim, maravilhosamente bem. E você saiu de Goiânia pra ir lá em qual cidade que foi? Aruanã. Até hoje, todos que eu já frequentei, todos os júris que eu já fiz, nos tratam maravilhosamente bem. Nunca tive nenhum problema com o promotor, nem com o juiz. Porque tem alguns colegas que têm algum problema, né? Sim, Você sim, não mas teve. graças a Deus, comigo até hoje não. Não, graças a Deus. E como que é lidar com essas intensas emoções, né, que a gente tem na área do júri? Você se lida assim, você pega o caso, por exemplo, eu fui constituída, ou vou fazer um pro bono, ou um dativo de um caso tal. Como que é? Você pega pra você ficar, eu vou ficar muito levando pro lado pessoal, meu Deus, eu quero justiça, ou não, você é mais técnico. Como que você lida com isso? O sentimento ele sempre tem, Carla. Nós somos seres humanos, né? com Então, certeza. querendo ou não, a gente vê e analisa o caso. Mas eu sou muito, assim, fiel ao processo e também eu escuto aquilo que a parte, né, o constituído, ou até mesmo aquele que a gente foi nomeado, tem também pra nos falar, porque muitas vezes o que ele diz não tá ali no processo e muitas vezes isso faz a maior diferença. Que é nos mínimos detalhes, Mínimos né? detalhes. Que você consegue, né? A gente Sim. consegue ter um resultado positivo, né? Sim. Porque no papel é tudo lindo, mas na hora que chega lá que você vai conversar com o cliente conta realmente o que aconteceu e dá pra gente ter um leque na defesa, né? Pra gente ter uma linha de defesa Sim. através do que o cliente conta pra gente. E qual que foi a sua maior dificuldade que você já enfrentou até hoje no júri? A maior dificuldade, querendo ou não, é questão de algumas partes, assim, de preconceitos, né, que tem determinados colegas conosco. Por exemplo, eu tenho apenas 3 anos mesmo de OAB. E eu já tenho uma certa bagagem, Sim, né, com de júri, certeza. de audiência e tudo mais. Então, muitas vezes quando a gente posta alguma coisa, tem uns comentários infelizes, né, que falam, mas ela tem só 3 anos e tá postando isso aí. Então, Como assim, se querem desqualificar, né? Pela quantidade de acha tempo. que a questão de tempo de OAB faz grande diferença. E coisa que a gente vê que a colegas que têm grande, né, tem anos de anos e advocacia e às vezes, né, não tem essa qualidade toda. Não tem a experiência, né? Sim. Porque você com um período de apenas, né, como 3 anos, e você tem uma bagagem imensa, né? Porque você já fez muitos júris, né? Sim. E assim, eu acho você muito ativa nas redes sociais, posta tudo. É muito legal da gente estar vendo, compartilhando. Fico muito feliz com o seu sucesso, porque você merece. Obrigada. Você é muito esforçada. E você tem alguma estratégia que você usou, que você usa pra se preparar pro júri? Ou assim, porque tem pessoas que, assim, pra poder esclarecer pra quem tá assistindo, se você pegou o júri, quanto tempo antes você precisa pra estudar, pra se preparar? Como que você prepara? Se vocês usam slide, como que é que você faz? Bom, a questão é a seguinte, depende muito de cada caso. Por exemplo, se eu fui constituída, tem um prazo bom, a gente já desde o princípio, até mesmo da audiência, tem as perguntas adequadas a serem feitas. Não são todas as perguntas que a gente faz, outras a gente deixa com estratégia mesmo para o plenário, entendeu? Estudar todo o processo. Eu sei cada linha que tá no processo quando eu estudo ele, tenho minhas referências. Você pega e destrincha Sim, tudo. eu leio tudo, eu tenho as minhas anotações, tenho tudo que ali é anotado, Então, se o horário. promotor falar alguma coisa que não tá lá, você já vai saber. Eu sei onde tá. Que coisa boa. Isso Então eu sei. você tem essa dedicação de Sim. estudar de forma minuciosa, folha Sim, por folha. sim. Isso é muito importante, faz uma diferença muito grande. Se todos os advogados fizessem Não, eu isso. faço. E como que você superou o medo do primeiro júri? Porque assim, querendo ou não, a gente fica inseguro, dá um medo, né? Porque assim, os primeiros, tudo é difícil, o início sempre é difícil. Como você fez pra superar esse medo? Você falou assim, não, eu vou com medo e vou, ou não, eu tenho uma estratégia, faço uma oração, o que você faz?
Não, na verdade, assim, o medo sempre existe, ele faz parte, ele é inerente do ser humano. Não vou dizer que até poder estar aqui, eu fiquei receosa, poder estar aqui também, que pergunta que será, né, e tal. Mas o medo faz parte. Mas eu sempre fui muito determinada naquilo que eu quero. Então assim, eu peço, claro, proteção a Deus, porque querendo a gente pega uma estrada, ou sei lá, algo, sabe o que tem pelo caminho. E também dedicação, então isso se livra de qualquer medo também. E a dedicação, assim, você vai com mais segurança, né? Se você dedica, se você sabe tudo que tá, que você falou que destrincha tudo, né? Linha por linha. Você já vai tranquilo que lá você já vai saber o que vai, né, o que você vai falar. Em relação à amizade, você falou que tem várias pessoas que te ajudou. Teve alguma pessoa específica que você fala assim, essa pessoa que me dá o suporte, me dá até hoje, é meu braço direito, te ajudou muito? Tem alguma pessoa que te auxiliou nisso? É difícil falar uma pessoa só. Muita gente não comprometer, né? Mas primeiramente, que me ajudou foi a doutora Solange, que eu já havia falado. A minha amiga também, Amanda, de faculdade, ela me ajudou até mexendo no processo competicionar, porque eu não sabia, Carla. Porque é tudo muito novo, né? Vou ser bem sincera com você. Como protocolo, né? Sim. Então, aí depois, eu fazendo parte dessas comissões, conheci você, que me ajudou bastante. Nós fizemos até uma viagem num curso. Vamos, que vai ser bom. Vamos, que vai ser bom, você vai aprender. Foi isso também me ajudou bastante também. Bom, né? Ter uma firmeza, conhecer pessoas legais. A doutora Luciana Amaral, que eu não podia deixar de falar dela. Luciana Amaral. Então, ela é meu braço direito, é minha parceira, me ajuda em tudo que eu preciso. E também, agora atualmente, a doutora Jussara Lourenço, que me ajuda muito, que eu tento ajudá-la também com os júris e tudo mais. Então é um ajudando o outro. Sim, né? com certeza. De certa forma, assim, a gente é muito importante a gente ter pessoas boas do nosso lado, né? Igual você, doutora Luciana, sempre tá com você viajando pros júris, né? Sempre juntas, né? Ela é maravilhosa. E eu até inclusive, vou convidá-la pra estar com a gente também nos próximos episódios, pra vocês conhecerem. E sobre em relação à inspiração, né? Qual foi a sua maior inspiração pra você fazer o curso de Direito? Porque assim, por exemplo, eu sempre também quis fazer o Direito. Então, assim, eu assistia muito filme, eu quero fazer o curso de Direito, quero ser advogada. Eu sempre entrei, desde que eu entrei pra faculdade, eu queria fazer o curso de Direito pra poder me tornar advogada. Você teve alguma inspiração, assim, que te levou, alguma pessoa que te inspirou a ir pro curso de Direito? Sim, foi na época do divórcio da minha mãe. Porque o advogado que atuou no caso da minha mãe, ele não fez da maneira correta como deveria na época. Isso eu tô dizendo há mais de 30 anos atrás, né? Então aquilo me deixou um pouco assim, receosa. Não quero fazer esse tipo de advocacia. Eu quero advogar e você é diferente, vou fazer acontecer. Isso. Teve algum momento da sua carreira até hoje que te emocionou, assim, um caso que me emocionou muito, que eu lutei, que eu consegui, que você pode contar pra gente? Sim, teve um caso que inclusive foi até em Aruanã. Eu peguei primeiramente com ele como dativo. Ele gostou, que foi meu primeiro júri. Ele gostou porque a gente absolveu ele. Né? Sim, mas ele já estava respondendo a um outro processo, desse que foi uma tentativa de homicídio, um homicídio, corrupção de menores, tráfico, uso de arma, tudo um processo só. Meu Deus. Aí nós fizemos ele, inclusive foi eu e a doutora Luciana fizemos, então ele me marcou bastante. Com tudo isso, nós fomos apenas com uma tese negativa de autoria e conseguimos a absolvição. Ele me marcou bastante. É um esse caso que você nunca vai esquecer, né? Que é o primeiro, a gente nunca esquece, né? O primeiro caso. Então foi muito emocionante pra você, porque foi 2 absolvições do mesmo cliente, né? Sim. E aí o primeiro foi. Então, essa é a importância do dativo, porque às vezes você pega um dativo, o cliente gosta do trabalho, depois ele vai te contrata pra outro processo. Justamente. Normalmente, assim, às vezes tem mais de um processo, acaba que indica, né, pra outros também. Com certeza. Daí vieram esses outros que são dativo vem clientes também, né? Porque às vezes a pessoa, né? Porque tem gente que fala assim, é de graça, né? Como vocês acham que é de graça. Não é o Estado. Não é. Você recebe do Estado, mas a pessoa tem pessoas que têm esse pensamento que ela não vai dedicar. E não é assim. Dedico a tudo que eu faço. Eu sei disso, eu acompanho e vejo o quanto você é dedicada, faz muita audiência, né? Bem combativo. Final de semana também você trabalha, né? Não tem todos os dias, não tiver, para seu trabalho, nós estamos aí. E que conselho que você daria pra quem está entrando na advocacia agora? Não, eu tô entrando agora, também tem uma idade, né? Já tem uma família. Qual que é o conselho que você daria pra essa pessoa que te pedisse? Você fala assim, doutora, me dá um conselho. Eu tenho, né? Já tenho filho, já tenho família, já tô com a idade madura e agora eu quero advogar. Que conselho você daria? Onde que eu começo? O que eu faço? Bom, o conselho é o mais singelo possível. Nunca desista dos seus sonhos. Por mais que eles pareçam inalcançáveis, um momento vai chegar a sua oportunidade. Chega pra todo mundo, chega, uma hora chega. Não desistir, né? Não desistir jamais. Não desistir. Eu sempre falo isso pros meus clientes, falo isso pros meus amigos. A gente não pode desistir, né? Dos sonhos da gente. Porque às vezes parece longe, mas de um piscar já muda tudo, né? Com certeza, Carla. Então, assim, eu acho que, assim, eu admiro demais a sua história, a sua estrada, né? A sua história na sua vida na advocacia. Porque eu lembro quando você começou com o seu primeiro júri, agora já passou 3 anos, né? E você faz júri muitos júris, né? Até mais que muitos advogados aí que tem muitos anos de OAB, né? Que tem muita gente que gosta de medir por ano, mas que não tem tanta experiência, né? Que a experiência, ela vale muito mais, né? Justamente. Em relação aos estudantes, pra quem tá estudando também, o que você diria pra pessoa que pensa em mudar de carreira, né? A pessoa, por exemplo, eu tô fazendo administração, agora eu quero ir pro direito. E aí a pessoa resolve mudar, né? De carreira. O que você fala pra essa pessoa, que se a pessoa é tarde ou não é, a pessoa... O que você fala em relação a isso, de mudança de carreira? Não, nunca é tarde. Você tem que fazer primeiramente aquilo que você gosta e aquilo que você teve sempre vontade de fazer. Por exemplo, na faculdade mesmo, doutora Carla, eu comecei a fazer o direito, que tem várias matérias ali inclusas. Eu quase mudei pra psicologia devido a um professor, que é o doutor Raimundo Medrado, também um psicólogo muito famoso. E eu apaixonei na matéria. Então, entendeu? Eu quase fui pular da psicologia. Mas o coração pedia... O direito não vai dar, né? Eu vou advogar, né? E como que você faz pra você manter, assim, com muita coragem, diante de tantos desafios? O que te motiva pra ter tanta coragem, pra poder estar superando esses desafios? Que não é fácil, né, advocacia? Não, advocacia, tem gente que pinta como se fosse um mar de rosas, mas não é. Na internet é tudo lindo, né? Na internet é tudo lindo, a gente passa um perrengue danado com o cliente cobrando 24 horas, né? Também, como dativo, eles acham o seu telefone lá e te ligam e perguntam. E, tipo assim, pra superar isso tudo, é determinação. É fazer o seu melhor possível, porque ninguém é perfeito, mas tentar fazer o seu melhor possível e encarar todos os obstáculos que aparecerem. Porque sempre aparece, né? Muitos desafios. Em relação à advocacia, hoje, né? Você já tem 3 anos de advocacia. Você se arrependeu em algum momento de ter escolhido a advocacia ou não? Não, jamais.
E você pode falar assim, não, eu sou feliz sendo advogada. Você se considera uma pessoa feliz em fazer o que você gosta, que é a advocacia? Você se considera que hoje você tá feliz com a advocacia? Sim, eu me considero realizada, mas em busca de cada vez mais, né? Sim. Porque cada dia a gente luta pelo nosso próprio espaço também. Porque temos advogados super capacitados, experientes, né? E também a gente vai ali plantando a sementinha, uma hora a colheita vem. Sim, né? Como diz, o plantio, né? Se plantou, vai colher. E em relação à questão de estudos, porque você falou que fez uma pós-graduação, você acha que é importante fazer uma pós antes de iniciar a advocacia? Ou o que você pensa em relação a isso? Bom, eu acho importante fazer, não necessariamente precisa ser uma pós, mas um curso especificado naquilo que você quer, né? Pra onde você quer. Um curso de prática, que seria o mais ideal. Mas uma pós ajuda sim. Foi lá que eu conheci grandes amigos que eu tenho hoje, nem a doutora Luciana, né? Que me trouxe, né? Graças a Deus. Mas também é super importante capacitação sempre. Sempre tem que atualizar, né? Estudo também. Jurisprudência demais, né? Muda tudo, muito. muda sempre, Carla. Um dia você tá uma tese, outro dia não. Agora já não é mais assim não, né? Igual a questão em relação à prisão, em tribunal do júri. Agora, né, eles podem decretar a prisão. O que você pensa sobre isso, em relação à prisão no tribunal do júri? Olha, eu acho uma dor muito grande no coração. Primeiro, o cliente, né, ele chega lá solto, até então, né? Tem alguns casos que estão respondendo soltos. Né? E de repente você tenta ali passar um privilégio, uma legítima defesa, alguma tese que você esteja trabalhando, que nem no caso negativa de autoria. É uma tese, ou ela passa tudo, ou ela absolve. Então é uma tese muito delicada pra você trabalhar. E já pensou se o cliente sair dali preso? É uma dor muito grande. Até hoje não aconteceu conosco. Não aconteceu ainda, né? Sem passar um privilégio, alguma coisa. Não, porque eu já vi os colegas e é muito triste. Porque assim, eu acredito que o peso é maior, né? Você chegar lá com essa mudança, até mesmo o cliente que tem liberdade, às vezes ficam receosos. Hoje teve algum caso de algum cliente que falou, doutora, eu não vou, tô com medo. Teve, da semana passada, de quinta-feira, que nós fizemos lá em Bom Jesus. Ele tava sendo acusado, né? E se passasse tudo ali que ele tava sendo acusado, no mínimo seria 18 anos. Meu Deus. Então, assim, nós trabalhamos essa tese negativa de autoria com muito cuidado. Ele não queria entrar, nós insistimos pra ele. Nem que ele ficou, a mãe dele, a gente chamou a mãe dele pra acompanhar ele e tudo mais. Então, assim, ele ficou bem receoso, mas tentamos acalmá-lo, mas igual outra coisa que eu falo, não prometa nenhum resultado. Isso. Prometemos apenas trabalhar da melhor maneira possível no caso dele. Entendeu? Mas nunca garantir resultado. Nunca garantir resultado. Da gente, não, né? não. Imagina se você falasse pra ele, não, você vai lá, você vai ser absolvido, vamos, você vai ser condenado, e aí, né? Não. Então tem advogado que promete, a gente sabe. Eu não prometo nunca. Eu nunca garanti Eu nenhum sempre resultado. trabalho com o pior, para se vier o melhor é lucro. É o que eu falo também, porque às vezes o cliente quer ouvir que ele vai ser absolvido, né? Não, vamos lá, que vai ser tudo lindo. E aí ele não quer te contratar porque você falou a verdade pra ele, eu prefiro perder o cliente. Eu também. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Eu não iludo ninguém. E assim, eu assim, não passei ainda por isso, ainda no escritório não chegou nenhum caso de também ser decretada prisão em audiência, porque essa mudança também agora ela é recente, né? Não tem tanto tempo. Mas eu acredito que deve ser muito dolorido, né? A gente chegar lá e, meu Deus, será que meu cliente vai ser preso? Será Sim, a responsabilidade, né? O peso, eu acho que ele fica bem maior. Bem maior. E agora, pra gente fazer agora um bate-bola, eu vou fazer algumas perguntas pra você. E aí você fala o que você pensar. É uma resposta rápida, o que vier na sua mente. Não precisa pensar muito pra responder, não. Um livro que te inspirou na advocacia. Da vitimologia. Eu li esse livro. É muito bom. Uma mulher que te inspira. Hoje a doutora Luciana Amaral. Ela é forte, né? Ela é forte, é a mãe de 2 filhos, guerreira, advogada há mais de 17 anos. Ela é batalhadora, ela é uma mulher assim que eu vejo, não por ser minha amiga, mas ela é uma pessoa super capacitada e esforçada. E que inspira, né? Demais da e é como mulheres que inspiram mulheres. Sim, com certeza. Você prefere um júri ou uma audiência comum de instrução? Um júri, né? com certeza. Um conselho que você recebeu e nunca esqueceu. Uma pessoa te deu e falou, olha, isso aqui eu nunca vou esquecer esse conselho. Nunca desista dos seus sonhos. Esse também eu guardo, né? Porque a gente nunca pode desistir, né? Dos nossos sonhos, das nossas metas, né? Eu tenho muitas... Eu sempre falo assim, olha, esse ano eu quero isso, Deus. E falo com Deus. E eu fico com aquela meta e eu não desisto até eu conseguir. E Deus tem honrado. Amém. Pra estudar, você prefere um café ou um chá? Na verdade, nenhum dos dois. Não, Água. Você não gosta de café? É só de um pouquinho de manhã. Eu não sou daquelas pessoas de cafezeira. Não, eu já sou advogada diferente. Porque o normal dos advogados é o café, né? Mas você prefere um aguinho, um refrigerante? Sim. Uma Coca Zero? Justamente. Uma qualidade essencial para ser um advogado criminalista. Olha, para ser advogado você tem que ter essa qualidade. O que você pensa? Muita perseverança, resistência, porque não é fácil. Não é fácil. E ser sincero. A sinceridade vence, né? A gente tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro com os clientes. Qual que foi a maior alegria até hoje na sua carreira? Na carreira? De advogada. Você se casa que foi ótimo, foi a maior alegria. A minha maior alegria é, primeiro, fazer júri. E segundo, foi a maior alegria conseguir as absolvições de uns casos, assim, cabeludos. Você fala assim, meu Deus, isso aqui não tem jeito. Você vai sair condenado. E chega lá e absolve. Justamente. Esses casos dão uma alegria muito grande. Com certeza. Pra gente, e dá uma força muito grande também. E sobre música, qual música que te motiva? Que você escutar música, pode ser um hino, algum cantor, alguma música que tem uma música que de vez em quando até posto ela nos meus reels. É aquela do It's My Life. It's my life. Assim, legal. Qual que foi um momento marcante na sua vida pessoal que você assim vai levar? Ser mãe, essa não precisa nem pensar. Nascimento, né? Nossa, dos meus filhos foi maravilhoso, experiência única na minha vida. Ser mãe não, né, é uma experiência maravilhosa, né? Um advogado e uma advogada que te inspira. Um advogado? Você fala assim, nossa, esse profissional aqui me inspira, eu quero pelo menos um dia conseguir chegar
aos pés desse aqui, porque esse aqui é top. Ah, tem vários, né? Tipo, o Dr. Pedro Paulo. Pedro Paulo de Medeiros. Eu vejo ele, as sustentações orais dele, porque eu nunca assisti nenhum júri, alguma coisa nesse sentido, mas eu vejo a sustentação Muito oral dele, é muito técnico, muito sensato, entendeu? A advogada também que me inspira, a doutora Jussara Lourenço, ela tem uma oratória, uma postura, uma presença muito boa. Doutora Mirelle Gonzalez também. Maravilhosa também. Nossa, ela não dá pra falar, essas duas aí são maravilhosas. Se você não fosse advogada, qual profissão você? Sinceramente, eu fiz um tempo atrás, antes mesmo, técnico de enfermagem. Eu queria muito ser ou instrumentadora ou auxiliar de autópsia. Você acredita? Então, se não fosse advogada, você iria para essa área? Sim, era um dos meus sonhos, na época, né? E finalizando agora o nosso episódio, né, doutora Karina, eu gostaria de te agradecer imensamente, né, pela sua participação no nosso podcast. Foi muito válido e eu te agradeço muito mesmo. Muito obrigada por ter compartilhado, né, um pouco da sua história conosco, a sua experiência, os desafios, né, que você enfrentou, que foram muitos, mas que Deus vem te honrando a cada dia, né? E eu te admiro muito, muito mesmo. E as suas dicas, né, que foram valiosas, que eu acredito que quem está nos assistindo também gostou. Então, se você gostou de assistir esse episódio, vão lá, compartilhem com seus amigos. E eu acredito que você tem, assim, muito a crescer cada dia mais, porque você é uma pessoa que esforça, que estuda e que dedica, né? Cada dia que passa, a gente vê o seu crescimento e que nos enche de orgulho. Nossa, eu que agradeço, né, por poder estar aqui, né? É uma grande honra, né, para alguém como eu, com apenas 3 anos de advocacia. Conhecê-la, principalmente, foi um marco na minha vida. Você sabe disso, desde o primeiro dia que eu te falei. E as pessoas que daí vieram, né, para poder nos ajudar, acrescentar. E família, gente, é a base de tudo. Marido sempre apoiando, os filhos apoiando, né? Tem uma rede de apoio. A rede de apoio é muito importante. Então, eu agradeço por tudo e, nossa, não tem nem explicação para poder tão grande estar aqui. E deixa uma mensagem para quem nos assistem, para que estão nessa jornada, uma mensagem para eles. Bom, a mensagem que eu passo é que, primeiro, nunca desista dos seus sonhos, por mais difícil que pareça ser a carreira da advocacia ou qualquer outra carreira que você venha escolher, as oportunidades elas vão aparecer desde que você dedique, se esforce para isso também. Estude bastante, porque não adianta você querer ser alguém sem poder estudar. Acordamos cedo e dormimos tarde. Muitas das vezes, igual fazer um flagrante, demora horas e horas e horas. E as pessoas querem estar postando na internet, mas não querem estar pagando o preço por aquilo. Então, assim, nunca desistam. Nunca desistir, né? E você que gostou desse episódio, vão lá, se inscrevam no canal do YouTube, @Conversa sobre Direito, ativem os sininhos e fiquem ligados nos próximos episódios. E até o próximo.